O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vedes minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, disse. Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados. E todas as nações, começando por Jerusalém, vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Juntos mais uma vez, com toda a força. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Ó Senhor, nosso Deus, como é grande vosso nome por todo o universo. Bem, no início da celebração eu fiz algumas saudações, mas faltou citar a relíquia de Santa Faustina, que está aqui junto conosco, que é um pedacinho do osso de Santa Faustina, que foi enviado para nós lá do Santuário da Divina Misericórdia. O Dom Tiago, que vai estar conosco aqui no dia de amanhã, pregando e celebrando, o Bispo Auxiliar do Rio de Janeiro, esteve na Polônia e então trouxe para nós esta relíquia, que é uma grande graça termos aqui, e também suplicarmos a intercessão de Santa Faustina para este encontro. E aproveito, falando de Santa Faustina, dessa mulher de Deus, para também saudar as minhas irmãs aqui, a Dani, Gabi, Adriana. É uma alegria poder também servir a Deus e proclamar a misericórdia divina ao lado de vocês, que inclusive já muitos anos antes que eu já estavam aqui proclamando a misericórdia de Deus. Deus abençoe. Uma alegria, viu, queridas? Bem, nós estamos no 5º dia da 8ª Pascal. E é nesse contexto das alegrias pascais que nós celebramos a festa da misericórdia, é a 8ª de Páscoa. Nós celebramos, então, a abundância dos dons de Deus que emanam para nós do coração aberto, do crucificado ressuscitado, do Cordeiro que foi imolado e que agora deixa vazar para nós
Como a gente escuta no Antigo Testamento, na profecia de Ezequiel, que saem do lado direito do templo uma água que traz vida, onde chega. Claro, muito mais do que podemos imaginar, mas nós podemos beber desta água que jorra do lado aberto de Cristo. E é interessante, porque sempre é uma iniciativa de Deus. Veja, Santa Faustina não está lá clamando, pedindo, apareça para mim, apareça para mim, apareça para mim. Não, Jesus que vem e diz, eu quero uma festa. Como quem diz, eu quero transbordar. Eu quero que o meu coração extravase e o que tem nele venha por sobre todos aqueles que se abrem à minha misericórdia. Então, por isso é uma grande festa, porque o dom do perdão e da misericórdia do Senhor é para nós, é para aqueles que aceitam, que querem, que vão atrás de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem, nós temos leituras preciosas e ouvimos aqui na primeira leitura São Pedro, depois daquela cura milagrosa que nós ouvimos na leitura de ontem, na primeira leitura, do coxo, que sempre vivia à porta do templo, e que pediu uma esmola, e São Pedro diz, olhe para nós, ele e João, né? Olhe para nós, como quem diz assim, a gente pode dar o que para tu, rapaz? Olhe para nós. Nós não temos ouro nem prata, a gente não tem algo para saciar aqui a tua solicitação imediata. Porque ele queria uma benesse, né? Imediata. Ele queria algo para agora. E São Pedro diz, não. Então, o que nós temos, que não pertencia a Pedro, pertencia a um outro, a Cristo. Nós te damos isso. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Claro, a gente diz não pertence a Pedro, mas pertence a Pedro, porque dizia da relação de amizade que Pedro tinha com Cristo e do senhorio de Cristo na vida dele, de João. E por isso podem também levar essa graça a outros. E São Pedro, então a leitura de hoje já mostra São Pedro aqui, diante das demais pessoas que ali estavam, judeus, que agora assombrados, assim como ficavam assombrados quando Jesus realizava os milagres, assombrados vão até ele. Aí ele diz assim, vocês estão olhando para nós, de novo, né? Quer dizer, lá era o coxo olhando para ele, vocês estão olhando para nós, assombrados assim, por quê? Por acaso veio de nós isso? Aí ele começa, então, a relatar, né? Está dizendo, como se tivesse sido por meio de nós, né? Pelo nosso próprio poder ou piedade que isso tivesse acontecido. Aí ele começa a falar. Desde o Antigo Testamento, Deus de Abraão, de Isaac, e que agora se apresentou em Jesus Cristo, aí diz, vocês rejeitaram o santo, o justo. Pilatos queria soltá-lo, mas vocês o entregaram para ser morto, libertando um assassino no lugar dele, e aí vai falando e vai falando. Aí diz, graças à fé em Jesus, esse homem acaba de ser fortalecido. Ele também teve uma experiência com o ressuscitado, ele também ficou de pé, como o ressuscitado é de pé. Seus tornozelos se ajeitaram. Aí São Pedro vai falando, e diz isso, a fé que vem por meio de Jesus lhe deu perfeita saúde na presença de todos vós. Aí aqui o versículo 17, diz assim, e agora, meus irmãos, aqui está o ato de misericórdia, aqui está a virada da misericórdia que a igreja sempre aplica, ou que Deus aplica a nós. Ele está dizendo, olha, vocês mataram, vocês entregaram o santo, o justo, deixaram o assassino sair. Mas aí Pedro diz a eles, e agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Aqui, veja, é mais ou menos como aquilo que Jesus faz com os chefes no alto da cruz. Jesus diz, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem.
e tem misericórdia. Aqui São Pedro está tendo uma atitude também parecida, dizendo: ó, vocês fizeram isso, mas eu sei que vocês fizeram isso por ignorância. E se a gente olhar para a nossa vida, quanta coisa a gente fez de errado por ignorância. Quantas pessoas que a gente conversa e a pessoa sofre porque viveu anos fazendo coisa errada, no pecado, porque não conhecia Jesus. Tem gente que vai conhecer Jesus já 60 anos, 70 anos e chora amargamente porque viveu na ignorância. Eu fiz a minha experiência com Jesus com 15 anos, mas mesmo assim, já agia na ignorância. E quando a luz de Cristo me iluminou, te iluminou, realmente a gente disse: meu Deus, onde que eu estava com a cabeça? Só que, aqui é um ponto, meus irmãos, também de cura para nós. Porque Nosso Senhor também não quer que a gente fique agora se lamentando o resto da vida porque agiu na ignorância. Eu sei que dá aquela dor no nosso coração e fala: meu Deus, quanto tempo que eu perdi. E a gente chora. Mas isso deve durar, meus irmãos, digamos assim, um tempo, no sentido de que nós não podemos ficar depois a vida inteira lamentando. Aí vai confessar 300 vezes a mesma coisa, não vai para frente, fica empacado. Ah, padre, eu já confessei, mas isso... Não, meu irmão, bola para frente, bora! Deixando o que ficou para trás, diz São Paulo, lanço-me decididamente ao que está à minha frente, Cristo, a meta, Jesus Cristo, e corro para alcançar. Para frente não adianta de nada ficar nisso, fica só se amarrando no orgulho. Não, nosso Senhor sabe do nosso coração, quando a gente agiu na ignorância. E mesmo quando a gente, sabendo, fez, não foi na ignorância, mas se arrependeu depois, nosso Senhor perdoa, de fato, se fazemos isso com sinceridade de coração. E realmente, mesmo você sabendo e fazendo, gente, essa é uma ignorância ainda maior. Porque você já sabia e depois entrou ali de novo, 2 vezes, desculpa, não queria falar jumento, né? 2 vezes burro. Versículo 17, é o ponto da misericórdia. Mas eu sei, irmãos, que vocês agiram por ignorância. Aí vem o 18. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Olha que interessante, está vendo? Ele fala da misericórdia e agora já dá sentido, inclusive, às bobeiras que a gente fez na ignorância. Está dizendo: olha, Deus, porém, vocês fizeram isso, está na ignorância e viver tudo isso, mas Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia prometido. Quer dizer, Deus é tão poderoso que até os nossos erros, as nossas falhas, Ele se serve disso a nosso favor. O laço que o inimigo fez para tomar e para ceifar Jesus Cristo, acabou sendo, uma ocasião de redenção. Nosso Senhor tem o domínio da história nas suas mãos, inclusive também a nossa história. Por mais dura que ela tenha sido, por mais dura que ela tenha sido no sentido dos nossos próprios pecados, das nossas próprias escolhas, mas também daquelas coisas que nós não escolhemos e que aconteceu conosco, ou que fizeram conosco, e que foi duro, e que a gente não gosta nem de lembrar. Mesmo nisso tudo, porque Deus fez isso com nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum de nós, por mais que tenha sido difícil, viveu uma situação tão dura como a dele. E mesmo assim, ali havia um plano de salvação. Aqui eu não estou justificando o erro das pessoas, nosso e das pessoas, mas dizendo
que a misericórdia de Deus, meus irmãos, a providência divina está para além de tudo isso. Nós podemos correr o risco de nos agarrarmos à nossa história, inclusive. Ela foi tão difícil, a gente se agarra com ela e não quer soltar, porque a gente tem alguma coisa para dizer ou para sofrer, né? Para dizer que a nossa vida foi muito difícil. Foi difícil, mas Cristo cravou a sua cruz também na sua miséria, na minha miséria, no nosso pecado. E a cruz dele é redentora. Deixa nosso Senhor redimir tudo isso e parte para uma vida nova, ressuscitado também. E aí segue a leitura, olha só. Então, agora, irmão, sei que agiste na ignorância. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado. E 19 agora. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que os vossos pecados sejam perdoados. Festa da misericórdia. Está vendo? É festa, gente. É oportunidade de conversão, é graça a nosso favor, é mão de Deus, é providência, é sangue e água a nosso favor. Mas está dizendo, arrependei-vos, convertei-vos para que vossos pecados sejam perdoados. Assim podereis alcançar o tempo do repouso que vem do Senhor. E Ele virá, e Ele enviará Jesus, o Cristo que vos foi destinado. E aí vai ainda comentando mais algumas coisas. E no final, o último versículo da leitura de hoje diz assim: após ter ressuscitado o seu servo, Deus ter ressuscitado o seu servo Jesus, Deus o enviou em primeiro lugar a vós, para vos abençoar. A mão de Jesus ali, né? Está para abençoar, no quadro da Divina Misericórdia, na medida em que cada um se converta de suas maldades. A mão de Jesus está para abençoar. Mas o quanto mais a gente quer receber esta bênção, tem a ver com quanto a gente também quer moldar a nossa vida conforme a vontade de Deus. É um condicionante, vamos dizer assim, de crescimento da graça de Deus em nós. Sim, Deus quer derramar, mas o quanto mais a gente tirar o que é mal em nós, nos esvaziarmos, mais espaço vai ter para a bênção de Deus na nossa vida. Você está vendo? Deus enviou em primeiro lugar a vós para vos abençoar, na medida em que cada um se converta de suas maldades. A gente não pode abençoar o pecado, o erro. Está tudo bem, continua assim. A bênção de Deus vem sobre nós. Na festa da misericórdia, a bênção de Deus vem para nós. Mas como nosso Senhor Jesus Cristo fez, nós também fazemos. Nosso Senhor Jesus Cristo veio para abençoar. Ele é a grande bênção de Deus. Mas Ele chegava e dizia, convertei-vos e crede no Evangelho. Por quê, gente? Deus sabe que a melhor coisa para a nossa vida é Deus. E a pior coisa para a nossa vida é o pecado. Isso é mais claro do que o dia. Então, vamos vir para Deus. Para Deus. Depois, veja, o que a gente precisa fazer então? Está dizendo para a gente se converter. A festa da misericórdia é a festa dos pecadores que querem de fato receber a graça de Deus, mudar de vida. Mas na prática, como é que a gente pode ir fazendo essas coisas, né? Eu lembrava aqui de algo que o Padre Jonas diz a nós aqui, missionários, está nos nossos escritos internos, e que, nossa, muitas vezes isso vem ao pensamento. Ele diz assim, que na nossa convivência fraterna como irmãos, ele diz assim, cada um procure corrigir em si aquilo que desfavorece, que prejudica a vida fraterna. Então a gente que vem viver em comunidade, quer viver numa vida de discípulos de Jesus, em prol de uma missão. Então,
cada um vem de um lugar, vão se conhecendo, mas isso também é a mesma coisa na família. Mas ele está dizendo, então, cada um deve buscar corrigir em si o que não contribui com a vivência fraterna. Gente, isso aqui, se a gente for seguir isso aqui, a gente tem para cada dia, para cada semana, para cada mês, matéria para mudarmos de vida. Isso aqui é o mesmo conselho evangélico de, antes de tirar o cisco do olho do irmão, tira a trave do seu. Tirar do meu olho a trave. Então, se a gente parar e pensar assim, eu quero me converter, o que eu preciso fazer? Então, eu vou corrigir em mim o que não contribui com os irmãos, com a igreja, com a convivência, o que prejudica os outros, o que em mim é vício, o que em mim não serve, o que em mim não agrada a Deus. E buscar mudar isso, buscar assim, perseguindo, eu vou mudar isso, eu vou mudar isso, eu vou mudar. Ah, mas fulano, tu viu, fez isso, não interessa fulano, eu preciso mudar. Ah, mas eu. O Padre Léo que conta aquela historinha, né, a briga na família. Eu não vou contar aqui a história toda, porque eu nem conseguiria chegar, acho que a metade da altura dele contando isso, né? Mas depois você procura no YouTube lá a historinha da casa toda atrapalhada, os membros não se davam um com o outro e vão tomar o conselho com o monge, e o monge diz, olha, Jesus está disfarçado na sua casa. Então, na esposa, na sogra, no filho, todo mundo atrapalhado, um era drogado, outro era não sei o quê. E aí começam a tratar bem os outros, né? Começa a tratar um outro. Então você começa a mudar. Começa a mudar. A misericórdia, em primeiro lugar, os raios da divina misericórdia, em primeiro lugar, são para mim, para mudar a minha vida. Nosso Senhor quer mudar a minha vida. Interessante, né? Nas aparições aí de Jesus, como a gente viu agora, ele vem para reacender a fé dos discípulos, vai aparecendo a cada um, vai dirigindo a palavra a cada um. E aqui, algo que talvez seja um parêntese, porque disse ontem que o Senhor abriu a inteligência dos discípulos, e hoje de novo, depois que ele apareceu, pediu uma coisa para comer, né, e diz assim, são estas as coisas que vos falei, quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas, e agora Lucas acrescenta, e nos salmos. As profecias. Jesus ressuscitado, aparecendo para os apóstolos, começa a dizer essas coisas. Aí diz o versículo seguinte, então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. E aqui que eu queria abrir esse parêntese, porque, meus irmãos, eu tenho a sensação, isso eu digo para mim, mas também a sensação que eu tenho na convivência com as pessoas, com os fiéis, é que a gente precisa voltar a ler a palavra de Deus com foco. Veja, a gente vem para um retiro, vem com a palavra de Deus. Mas não só isso, parar diante da palavra de Deus e ler, deixar que aquela palavra fale ao meu coração, dar tempo, ler com calma. E estou falando com foco, porque, gente, isso aí, estamos cansados de ver estudos falando sobre isso, o como a gente fica dispersos, nós ficamos dispersos por causa das redes sociais, tanta informação, um monte de coisa, e isso está nos roubando de parar diante da palavra de Deus, 20 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas que seja. Eu estou falando isso porque lá atrás também, uns 15 anos, 16 anos, 17 anos, que a gente não tinha ainda, né? Não tinha ainda WhatsApp, não tinha essas coisas. Esse dia eu estava lembrando disso, falei, meu Deus, esse tempo não tinha isso, olha como que... E que a gente ficava ali, ó,
quanto que a palavra de Deus ia alimentando e moldando a nossa vida. Pegar a Bíblia e parar. O Padre Jonas, então, fez esse trabalho com os jovens de ensinar a ler a Sagrada Escritura, as Sagradas Escrituras. Enquanto você está se colocando ali diante da palavra, você está se abrindo à ação do Espírito Santo e ele vai abrindo a inteligência também. É claro que a gente lê a Sagrada Escritura na igreja sob a orientação dos nossos pastores. O catecismo nos ajuda a entender, a interpretar bem a Sagrada Escritura, o magistério da igreja. Mas Deus também nos fala pessoalmente, na nossa leitura orante da palavra de Deus. E o Padre Jonas fazia isso com os jovens, depois escreveu ali, a Bíblia foi escrita para você, Bíblia no meu dia a dia. E quantas pessoas realmente fizeram experiência com a palavra de Deus? E eu acho que a gente precisa retomar isso. Quem sabe seja um bom propósito parar diante da palavra de Deus, né? Eu estava relendo lá a Bíblia no meu dia a dia, o Padre Jonas dizendo isso, falando ali de ler as cartas. Às vezes você pode, ele fala de fazer um capítulo por dia, escrevendo algumas coisas ali. Aí ele diz, mas as cartas de São Paulo, por exemplo, se você quiser, você pode ler tudo de uma vez. Gente, como faz bem isso? Às vezes 20 minutos, 30 minutos você lê a carta aos Gálatas, Timóteo, Tito. São 3 capítulos, 4 capítulos, 5. E quando você se expõe, é Deus falando a você. É Deus falando a mim. É o Senhor abrindo a nossa inteligência. Meu irmão, e isso realmente nos leva à conversão. Porque quando a gente escuta Deus falando conosco, muda. Como mudou eles que estavam cabisbaixos, tristes, sem esperança. E quando Jesus apareceu, diz, alegrai-vos. Sopra o Espírito Santo. Muda a vida, gente. E nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Mas vamos lá. Depois que Jesus abre, então, a inteligência dos discípulos, ele diz assim, assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao 3º dia. E aqui, veja. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados. A mesma coisa que Pedro está dizendo lá. Festa da misericórdia. Serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. É a festa da misericórdia. É o que Jesus pede a Santa Faustina, que isso seja anunciado, que seja proclamada a misericórdia de Deus em todos os lugares. Agora tem uma tarefa. É o último versículo da leitura de hoje. Diz assim, vós sereis testemunhas de tudo isso. É a senhora mesmo. Senhora, ali, os 2 de azul ali, ó, lá de Campos, os Goitacazes, vi ali no refeitório. Vocês serem a testemunha. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Do anúncio, da conversão e do perdão dos pecados. Nós vamos ver lá no domingo, da festa da misericórdia, Jesus soprando o Espírito Santo, dizendo a quem vocês perdoarem os pecados, serão perdoados. Quem vocês não perdoarem, dizendo aos apóstolos. Perdão dos pecados, a conversão e o perdão dos pecados está ligado ao envio do Espírito Santo. Porque é Ele o santificador. É Ele que pega os méritos de Jesus e aplica na nossa vida. É o Espírito Santo. É Ele que faz a nova criatura, a nova geração. A geração do homem novo. É o Espírito Santo. Então, para ser testemunha da conversão e do perdão em todos os lugares, somente no Espírito Santo. Esse aqui é o finalzinho do Evangelho de São Lucas, que lá no começo dos Atos dos Apóstolos vai dizer a mesma coisa. Vocês receberão uma força, o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Samaria, na Judéia e até nos confins da terra. Gente, isso aqui não é uma coisa que aconteceu só com os apóstolos. A vinda do Espírito Santo, a pregação do Evangelho, levar a confiança em Jesus, isso aqui é para nós que estamos aqui, para você que está acompanhando. Deus quer derramar sobre nós o seu Espírito e que todos nós sejamos suas testemunhas
do seu amor misericordioso. Que os vizinhos, que os primos, nossos familiares, que outras pessoas também experimentem o que nós experimentamos. Nós somos, diz também o Padre Jonas, né, vasos comunicantes. Nós recebemos e comunicamos. Nós recebemos e comunicamos. Então, se você se sentia nem escalado para o time, nem na reserva, sabe que Nosso Senhor está te chamando para ser titular. Está te chamando para jogar. Eu tenho um irmão, e com isso termino, né, que ele foi jogador de futebol. E ele conta isso, que um dia, ele foi até quando deu uma guinada na profissão dele, e ele foi contratado para outro time. Ele disse que uma pessoa da direção do clube disse para ele: ei, você não vai jogar não, que você está suspenso, você está com cartão amarelo. Ele jogava no América de Natal, né? Você está suspenso, não vai jogar. Aí ele ficou: eu? Ele não lembrava que tinha tomado cartão. E aí, disse: tá bom, então tá bom. Aí meu irmão, né, desculpa, não sei se ele está assistindo, mas eu vou contar aqui. Ele disse que então ele saiu para farra. Não ia jogar. Foi lá, tomou todas e voltou para o centro de treinamento. Aí o cara disse: ei, eu me enganei. Tu vai jogar. Aí ele se lascou-se. O primeiro tempo, ele foi jogar, não via nem o azul da bola, né? Aí ele saiu, os caras, Lima, né, que chamava: Lima, o que está acontecendo? Foi para o vestiário no intervalo, foi lá no cara e disse: me dá uma injeção aí de glicose, né? Tomou açúcar, aí voltou no segundo tempo, jogou bem, fez gol, não sei o quê, e o cara contratou ele, tinha um empresário lá. Mas estou falando isso por quê? Porque se você acha que você está só de passeio aqui, ou de passeio na igreja, ou que... Não, deixa, isso é coisa para padre. Ser testemunha de Jesus Cristo. Saiba que você está recebendo a camisa, dizendo aqui, ó, está aqui, ó. Você vai jogar. Bora! Ah, eu não sou preparado. Você vai ser minha testemunha. Eu derramo a minha misericórdia sobre você, derramo o meu Espírito Santo sobre você, para que você seja testemunha. Testemunha do meu amor e da misericórdia. Que dos teus lábios saia uma palavra de Deus. Pare de sair porcaria dos teus lábios. Pare de entrar porcaria nos teus olhos. Assume que você é chamado a ser um servo, uma serva de Deus. Isso é providência, isso é amor, é eleição de Deus. Nós devemos nos colocar como servos da misericórdia. Bata no peito e diga isso: eu sou servo da misericórdia. Eu quero ser servo da misericórdia. Eu quero ser servo do Espírito Santo. Eu quero ser um soldado de Cristo. Eu quero ser um evangelizador. Eu quero ser uma testemunha de Cristo. Eu queria que nós pudéssemos rezar pedindo isso. Agora, não é depois da homilia a gente tem as preces, então vamos fazer as nossas preces. Vamos ficar de pé, ainda que seja breve. Mas se Deus tocou no seu coração, não seja mesquinho, não seja mesquinha. Não queira oferecer: sim, eu vou te dar um pedacinho da minha mão, do meu pé. Se comprometa com o Senhor. Ponha Cristo antes de qualquer coisa, porque Cristo não colocou nada na nossa frente. Não colocou outra coisa na nossa frente. Ele nos amou. Até a sua própria vida Ele nos deu. Ele nos amou. Amou o Pai e nos amou. Nós não podemos ser mesquinhos com aquele que nos amou tanto assim. Por isso, Senhor, nós queremos agora nos oferecer
Como nós já refletimos, até Santa Faustina fez um ato de oferta de si mesmo. Agora, é claro, sabemos que ninguém pode oferecer nada se não for pelo impulso do Espírito Santo, se não for patrocinado pelo Espírito Santo. Por isso, vem, Espírito Santo, eu quero me entregar a Deus. Vai dizendo isso, eu quero me entregar a Deus. Eu quero deixar uma vida velha aqui nesse santuário. Se até agora eu não fui homem de Deus, se você não foi mulher de Deus, se você foi qualquer um, nem no banco de reserva você estava, agora é hora de se consagrar a Deus, é hora de se tornar um servo de Deus, é hora de deixar o Espírito Santo nos dominar, nos possuir e nos oferecer a Jesus Cristo e nos oferecer ao Pai das misericórdias. Vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, vem sobre mim, vai dizendo isso, vem, Espírito Santo. Eu quero que o Senhor venha sobre mim, eu quero me oferecer, eu quero ser uma testemunha, eu quero ter a palavra de Deus nos meus lábios, eu quero ter amor pela palavra de Deus, eu quero tê-la no meu coração, eu quero ser transformado por ela, eu quero ser um discípulo, um apóstolo. Vem, Espírito Santo de Deus. Sopra em nós, Sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós. Sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai. Estamos reunidos em teu nome. ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco, com teu poder, rasgue o céu, ó meu Pai. Sopra hoje aqui, vem Espírito Santo. Vem, ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco, com teu poder, rasgue o céu, ó meu Pai. Sopra hoje aqui, vem Espírito Santo. Vem, e ergue os teus braços. Vai cantando assim. Vai cantando assim. Mas como quem se oferece a Deus. Vem, Espírito Santo. Possui o nosso coração. Faz-nos amar a Deus sobre todas as coisas. Isso. Mais uma vez. E solta a tua voz no Espírito Santo. Ora. Se abandona nessa oração. Ó Jesus, vem possuir nossas vidas. Vem nos dar a tua graça, Senhor. Porque nós não conseguimos nada disso que tua palavra nos inspirou, se não for pelo teu Espírito Santo.
Vai deixando o mesmo Deus que se apossa de nossos corações a nos falar, a falar ao seu coração, as inspirações, os desejos de mudança, as decisões que o próprio Deus foi colocando no seu coração. Sim, as inspirações, a coragem e a força, a decisão de arrancar costumes, maus costumes da sua vida. Sim, Senhor, assim seja, assim seja.